Hoje, dia 14, nós vamos falar de arranjos. Então, nossa aula 15 é sobre arranjos. Arranjos é só mais alguma maneira de resolver aqueles problemas que a gente já vinha resolvendo. E a gente utiliza arranjo quando a ordem dos eventos que vão acontecer importa, certo? Vou explicar no decorrer aqui. Então, vamos lá. Arranjos são agrupamentos formados com P elementos de um conjunto de N elementos. Vamos lá. Arranjos são como permutações, trocas de posição entre elementos, o que a gente já havia fazendo anteriormente. E a gente tem uma fórmula mágica para a gente resolver isso aí, que era legal que vocês utilizassem para a resolução da lista que eu vou anexar nesta aula de hoje. Então, vamos lá. Nós temos aí, né, arranjo de N por P, né, é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Vamos entender o que é isso, o que tá falando, tá bom? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo aqui, vocês vão perceber, nossa, mas eu sei resolver isso aqui de outra forma. Sim, mas agora nós vamos utilizar esta fórmula, porque mais futuramente vocês vão ver que tem situações em que ela será necessária, certo? Então, vamos entender a minha situação aqui. Em um campeonato com 10 times, quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Então, eu vou fazer bem detalhado para vocês entenderem aqui que a posição, né, que esses times vão ocupar o pódio, elas importam. Então, você vai falar assim, a ordem importa? Aí, você vai responder aham, aí você vai saber que é aham de arranjo, entendeu? Entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho o time 1, eu tenho o time 2, o time 3, o 4, o 5, o time 6, o time 7, o time 8, o time 9 e o time 10, certo? Vamos supor que a posição lá, 3 times foram ocupar os primeiros lugares, né? Primeiro, segundo e terceiro. Então, vamos supor que aconteceu isso. Time 8 ocupou o primeiro lugar. Depois, o time 4 ocupou. E, por último, o time 1. Isso aqui é uma possibilidade. Concorda comigo? Isso aqui é a mesma coisa. Os 3 foram selecionados para primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso aqui é a mesma coisa se eu colocar time 1, time 4 e time 8? Não, aqui o time 8 estava no primeiro lugar, aqui ele já está em terceiro lugar. Então, a ordem importa? Aham, arranjo, certo? E aí, eu vou trabalhar com essa fórmula. Olha, eu vou copiar a fórmula aqui, ó. Então, N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, eu vou entender isso aqui, certo? Isso aqui é o total de possibilidades. Então, eu tenho quantos? Eu tenho 10. Então, o N vai ser 10. Agora, P é o agrupamento. É dupla, é trio, é de quanto em quanto. Nesse caso aqui, é 3, ó. Eu vou permutar 3, entendeu? 3 em 3. Aí, é só eu substituir aqui na fórmula. Quem que é o N? 10 fatorial sobre, agora 10, menos 3 fatorial, tá bom? Aí, isso aqui você sabe resolver, né? Eu tenho aqui que vai ficar 10 fatorial sobre 7 fatorial. Como que você vai resolver isso aqui? O 10, eu vou desenvolver ele até chegar no 7. Ó, o que vai acontecer? Eu vou cortar e vou cortar aqui. E aí, eu vou ter aqui como resultado 720. E outra maneira mais tranquila, mais rápida de eu resolver? Sim, teria. Por exemplo, eu tenho primeiro,
segundo e terceiro. Quantas possibilidades para o primeiro? 10. Quantas possibilidades para o segundo? 9. E para o terceiro, 8. Lembra disso? Princípio fundamental da contagem? Só que nem sempre a gente dá para utilizar isso aqui. Mas essa lista eu quero que vocês utilizem essa formulinha do arranjo, tá bom? Então, a posição e a ordem dos acontecimentos contam. Arranjo, tá bom? Vamos entender uma aqui que eu acho que a gente até resolveu ela em outras aulas. Dispomos de 7 cores e queremos pintar uma bandeira com 4 listras. Cada listra de uma cor. De quantas formas isso pode ser feito? Então, vamos entender aqui. Eu tenho uma bandeira e eu tenho 4 listras. 1, 2, 3, 4. Ficou linda a minha bandeira. Então, aqui eu tenho 7 cores, né? Aí, se eu pinto cada uma de uma cor e depois alterno essas cores, a ordem é outra bandeira? Sim, é outra bandeira, não é isso? Então, o que eu tô querendo dizer? Aqui é a cor 1, eu vou usar a cor 3 aqui, a cor 7 aqui e a cor 5 aqui, tá bom? Se eu alternar isso aqui e colocar a cor 3 aqui, a cor 1 aqui, a cor 7 aqui e a cor 5 aqui, perceba que eu troquei esses dois. É a mesma bandeira? Não. Apesar de eu ter usado as mesmas cores, não é a mesma bandeira. Então, eu vou utilizar a formulinha. A ordem altera alguma coisa? Arranjo, tá bom? Então, vamos lá. A de NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Aí, gente, eu vou ter aqui, ó, qual que é o total das minhas cores? 7. Eu vou agrupá-las de quantas em quantas? De 4 em 4. Então, vai ficar o quê? 7 sobre, né? Vamos continuar aqui. O N, 7. Eu vou agrupá-las, qual que é meu P? De 4 em 4, beleza? Então, continuando aqui, eu vou ter esse arranjo dessa forma aqui, ó. 7 fatorial sobre 3 fatorial, certo? Como que eu resolvo isso aqui? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Aí, eu parei por aqui, certo? 3 fatorial, 3 fatorial. Aí, é só eu completar aqui a minha conta, olha. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7, 840. Então, 840 formas de expressar essas cores, formando, assim, 840 bandeiras diferentes, certo? Vamos agora para o exemplo 3. Dado o conjunto de vogais V, eu chamei esse conjunto de V, ele é, lógico, A, E, I, O, U. Determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos de V, ou seja, do meu conjunto V, composto pelas letras, né, pelas vogais do meu alfabeto, que é A, E, I, O, U. Então, vamos lá. Arranjo de N em P, pode falar assim, é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, vamos entender. Quantas são as minhas vogais? São 5, né? Então, aqui, ó, o N, o total vai ser 5. Eu vou agrupá-las, essas vogais, de quantas em quantas? De 3 em 3. Então, aqui, ó, 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Aí, é só desenvolver 5 fatorial sobre 5 menos 3, vai dar o quê? 2 fatorial. E aí, eu vou desenvolver aqui, ó, até chegar no meu 2 fatorial, né? Então, perceba que todos esses problemas têm como eu resolver pelo PFC, princípio fundamental da contagem. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Como é que ficaria pelo princípio fundamental da contagem? Eu tenho 3 posições, 3 elementos. Eu tenho quantas vogais para ocupar aqui?
5. Eu tenho 4 para ocupar aqui e 3 aqui. Ficaria bem mais simples, né? Mas, reforço, é preciso que a gente utilize essa forma, porque lá na frente a gente vai precisar. Aqui agora, ele é um pouquinho mais extenso. Por quê? Porque ele tem duas situações unidas em uma. Olha, a senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma sequência de duas letras distintas entre as 26 do alfabeto. Então, eu tenho uma situação aqui, perceba, de 26 letras, eu vou agrupá-las de duas em duas. Isso vai me dar o quê? Um arranjo de 26 agrupadas de dois em dois, concorda comigo? E aí, eu tenho mais situações aqui, seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos. Então, eu tenho 3 números distintos. Quantos números eu tenho? De 0 até 9. Então, gente, de 0 até 9, eu tenho 10 números, não é isso? Eu vou agrupá-los de 3 em 3. Perceba que aqui eu tenho outra situação de arranjo. Eu tenho 10 posições de números agrupados de 3 em 3. Então, eu vou juntar essas duas situações aqui. E como elas têm essa ordem aí, primeiro as letras depois, é só multiplicar todo o resto. Então, vamos montar isso aqui. Isso aqui, ó, eu vou fazer separado depois pra gente juntar. Se você quiser fazer direto junto, ok. Então, vamos lá, vai ficar o quê? 26 fatorial sobre 26 menos 2 fatorial, certo? Isso aqui vai dar o quê? 26 fatorial sobre 24 fatorial, ok? E aqui, eu vou ter 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Aqui, eu vou ter 10 fatorial sobre 7 fatorial, certo? Então, agora, eu vou resolver isso aqui. Então, vamos lá? 26, ó, tô desenvolvendo isso aqui, porque meu espaço ficou pequeno lá. 26 vezes 25 vezes 24 fatorial. Parei aqui, que eu não sou boba. Então, 24 fatorial. Cortei. Então, sobrou o quê? 26 vezes 25. 26 vezes 25 vai dar 650. Então, eu tenho 650 dessa parte aqui. Agora, eu vou resolver essa partezinha aqui, ó. 10 fatorial sobre 7 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Aí, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8. Que a gente já fez anteriormente e dá 720. Só que aí, como ela é uma sequência, eu vou multiplicar 650 vezes 720, tá bom? Tem como fazer pelo princípio fundamental da contagem? Tem sim, eu vou fazer daqui um pouquinho também. Multiplicando esses dois, nós temos esse resultado aqui. Então, vamos pensar pelo princípio fundamental da contagem. Eu tenho quantas posições? 2 posições para as letras, certo? Então, aqui eu vou ter inicialmente 26 letras. Se eu uso aqui eu vou ter 25, tá bom? Agora, a partir daqui já é número. Quantos algarismos eu tenho? Eu tenho 10. Se eu usei um aqui eu tenho 9. Se eu usei um aqui eu tenho 8. Você vai falar assim pra mim, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas eu preciso de usar a minha formulinha nesta lista, ok, gente? Então, é isso, pessoal. Essa nossa aula tá bem tranquila, bem fácil. Fiquem com Deus e até a próxima.